Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade e que de forma direta interferem no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje, o Grupo Te Represento. Nós recebemos aí muitas informações de um grupo de amigos, de advogados independentes que pensa OAB. E a gente queria saber um pouquinho o que vem a ser esse Grupo Te Represento. Para isso, nós convidamos aqui um dos membros desse grupo, que é o Dr. Marcelo. Mas antes dele responder para nós o que é esse Grupo Te Represento, eu gostaria de saber primeiro quem é o Dr. Marcelo César. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Fale um pouquinho para nós quem é o Marcelo, Dr. Marcelo. Obrigado por chamar de Marcelo. Boa tarde, Toniolo. Meu nome é Marcelo César, sou advogado, inscrito aqui na comarca, atuo na área de direito condominial, direito empresarial e estamos aí trabalhando o movimento Te Represento de São Paulo, agora no time Represento Osasco. Já há muito tempo, Marcelo, que está na advocacia? Sim. Estou há 15 anos advogando já aqui na comarca de Osasco. Nasceu na cidade? Nasci em Osasco. É osasquense da Gema. É isso, que 1971, lá na Pedro Fioretti, agora eu não lembro o nome, onde hoje é uma clínica, tem clínica médica lá, mas eu não lembro o nome do hospital, mas foi ali na Pedro Fioretti. Hospital antigo, Hospital das Damas, hospital... possivelmente Hospital das Damas não, ali era o Montreal, né? Mas era Pedro Fioretti, foi ali na Pedro Fioretti, Fioretti, nasci ali na Pedro Fioretti. Ah, que bom. Então, nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo. Doutor, a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais e tem aparecido muito um grupo de advogados, né, que dizendo Te Represento. O que vem a ser esse Grupo Te Represento? Fale para nós um pouquinho desse grupo. Bom, o movimento Te Represento ele foi criado há algum tempo atrás, em São Paulo, pelo Instituto Brasileiro de Defesa. Esse movimento hoje em São Paulo ele é capitaneado pelo Dr. Ricardo Sayeg e ele é um movimento que busca a resgate da representatividade do advogado, que vem, atualmente, infelizmente, nós nos sentimos representados. A OAB, tanto São Paulo como a nossa própria OAB, tem falhado muito na nossa representatividade. O advogado tem se sentido abandonado, muitas vezes pichado, como sempre foi, de bandido, de ladrão, e a gente está tentando resgatar o quê? A dignidade do advogado, a representatividade do advogado, para que nós possamos realmente sermos advogados de verdade, como o nosso título diz, somos advogados. Esse movimento é composto só de advogados, portanto? Só de advogados. E quais são os objetivos desse grupo, doutor? Então, buscar a representatividade. No último dia 17 de junho, nós lançamos o movimento em Osasco, que aqui em Osasco o representante é o Dr. José Pascoal, e buscar o quê? Nossa representatividade, tentarmos fazer com que o advogado seja visto novamente como um advogado, como pessoa de bem, como pessoa que representa uma classe. Nós temos muito hoje diferença daquele, o tratamento de advogado que tem a grande causa, do advogado que tem a pequena causa, não, todos somos advogados iguais, tanto o grande advogado da grande banca, como o advogado que tem seu pequeno escritório. Nós queremos juntar isso, somos advogados, todos juntos. Esse projeto começou em São Paulo, então? Sim, começou em São Paulo, com esse instituto, o Dr. Ricardo Sayeg, ele é o capitão, né, que nós dissemos, ele está levando esse projeto a todo o estado, aí lançamos em Osasco, que o Dr. José Pascoal representa ali aqui em Osasco, para a gente tentar isso mesmo, buscar a nossa representatividade sempre. É lógico, é muito importante, né? Você que quiser participar, nós estamos ao vivo aqui, conversando hoje com o Dr. Marcelo César. Se você quiser participar, enviar a sua pergunta, só basta acessar o WhatsApp 958935075, fazer sua pergunta, que à medida do possível, dentro do programa, nós responderemos a você. Então, basta acessar o WhatsApp 958935075. Doutor, como que andam os projetos da OAB Subseção Osasco? O senhor é filiado à OAB Subseção de Osasco. Então, o que nós temos visto ultimamente é que alguns projetos estão paralisados, alguns projetos da gestão passada que tinham se iniciado, começaram, né, a ser iniciados no final da gestão, que não se deu prosseguimento, como, por exemplo, a construção do nosso TED, né, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, um prédio somente para o TED, que seria um anexo à Casa do Advogado hoje no Jardim das Flores. Está paralisado.
muitas coisas não tem se visto mais o advogado, parece que não tem representatividade. O que acontece com o advogado hoje? O advogado hoje, você não vê o advogado na casa, a casa parece que não há mais aquele congraçamento que existia. Então, muitas coisas a gente está tentando buscar. Nosso interesse maior é buscar isso. A OAB para o advogado. A OAB não tem dono. Sim. A OAB é nossa, são dos advogados. Então, o que a gente quer buscar? Que o advogado venha participar da OAB, efetivamente, ele, advogado. Queremos advogados para a OAB. E é esse movimento que é isso também, eu te represento que é isso. Trazer a OAB para o advogado. Não capitanear a OAB, a minha OAB. A OAB não é de ninguém, a OAB é dos advogados. Até para que seja uma casa forte, precisa ter realmente a participação dos advogados, todos, né? Com certeza. Não adianta você ter ali um número pequeno de participantes que não vai ter representatividade, acaba ficando muito difícil. Né? Nós temos em Osasco, são mais de 2.000 inscritos. 2.000 inscritos, né? Assim, se contarmos com estagiários, são mais de 2.000 inscritos. As comissões, existem as comissões da OAB. Sim, algumas comissões funcionam, não há de se negar, que trabalham também. A OAB trabalha, só que eu acho que tem que trabalhar mais, mas trabalhar pelo advogado, trazer o advogado. Não aquela coisa, vamos trabalhar aqui, esse setor, aquele outro. Não, tem todo mundo. E trazer o advogado, vem trabalhar com a OAB. Tanto aquele advogado, como eu volto a repetir, o advogado que é o iniciante, começou agora a sua vida profissional, como aquele mais antigo, como aquele advogado que tem a grande banca, que tem os grandes processos, como aquele que tem o pequeno processo. Advogados, nós somos iguais. Temos que trazer o advogado para nós. Essa que é a intenção do movimento que te representa, o maior é essa. Até uma outra questão, Toniolo, você falando, é a questão do fórum novo. Nós temos aí um prédio que, infelizmente, parece estar paralisada a obra, e a gente não vê ações pontuais acerca da cobrança disso. Porque é interessante para o advogado ter o fórum pronto, acabado. Sim. Porque nós temos hoje aqui vara da família no local, vara da fazenda em outro. Então, o que acontece? A gente quer voltar novamente ao fórum, ser o fórum para todos. Para nós trabalharmos no fórum. E é muito importante que ele se termine, se conclua. E a gente vê uma obra hoje que parece estar paralisada. E não se vê ações pontuais para cobrar o término da obra. A OAB tem essa participação, né? Teria que ter essa participação. É importantíssimo. Uma ação de cobrança, de ver como que estão os andamentos, né? Até nós somos questionados, né? Enquanto legisladores, somos questionados sobre a paralisação do fórum, como que fica, né? Falei, olha, a prefeitura, pelo que a gente entende, ela está dando a sua parcela de contribuição, que é 20% do valor gasto, né, com as empresas. Agora, o que nós entendemos é que paralisou, a empresa que está lá está pedindo um reajuste, né, uma revisão no valor contratual, mas eu acho que tem que ter uma ação maior, né, da OAB, porque fica difícil, até para vocês trabalharem. Com certeza, para o advogado, para o próprio cidadão. O fórum é importantíssimo que você tenha uma casa única, fácil acesso e que você tenha um acesso compatível com o cidadão. Porque hoje você vai no fórum, são instalações inadequadas, antiquadas, entendeu? Eu acho que o fórum novo traria tudo isso, modernidade, você traria um bom atendimento para o cidadão, o advogado poderia trabalhar melhor, e nós precisamos do quê? Cobrar isso. A gente não vê isso. Precisamos realmente que esse fórum termine. E do jeito que está, parece que ele está no final. A gente vê aquela obra, está pronto, parece. Só falta o acabamento, só que está parado. Na verdade, nós vivemos dentro de uma cidade de 700 mil habitantes ou mais, né? Hoje, Osasco é a quarta cidade do estado de São Paulo, é o quarto PIB do estado de São Paulo, perdendo aí para a capital, para Guarulhos e para Campinas. Então, quer dizer, a gente tem uma cidade que requer, não dá para ficar aí subdividido em várias... o fórum está dividido na vara de família, ali na Nossa Senhora de Fátima, enfim, é uma divisão muito grande que atrapalha a vida da sociedade, e o próprio advogado que vem trabalhar aqui na cidade tem essas dificuldades. Tem que ficar se deslocando para um lugar para o outro, quando podia ter um lugar só, principalmente na justiça estadual, né, com tudo ali. E acaba tendo essa dificuldade. Eu acho que é uma das grandes necessidades, é a construção do fórum, né? Para a cidade é importante,
né? Para o advogado é importante. Eu acho que a OAB tem que fazer a sua manifestação, ir atrás, ver o que está ocorrendo. É falta de dinheiro? O que é? As contribuições, eu acho que do poder público aqui local foi dado, que primeiro foi a questão do terreno, né? Depois a participação. Eu até estive conversando com o prefeito esses dias para saber se havia algum problema local. Falou, não, da nossa parte nós estamos cumprindo o contrato, né? Agora, o que vai estar acontecendo lá na frente a gente já não sabe, né? E a construção do TED também, que é outra... Para o advogado é importantíssimo. A área foi cedida, inclusive. A área foi cedida, era a OAB, onde a sede, existia um terreno do lado, ele era um terreno que antigamente ele era um comodato, a prefeitura doou esse terreno para a OAB, e para a construção mesmo, para a gente ter um espaço para se construir o TED. Só que também a gente não sabe o porquê, mas o projeto não se prosseguiu. Nós tivemos, doutor, no passado, 2 intervenções na cidade, sim, na OAB. Isso prejudicou, de alguma maneira, a OAB na subseção de Osasco? Prejudica na reputação, né? Ficamos com uma baixa reputação, porque falamos, aquele advogado de Osasco só tem problema, segunda intervenção que eu ouvi em Osasco, tem 2 já. Então a gente fica, não é assim, a má reputação entre nós mesmos, advogados, entre sim, colegas, porque o próprio cidadão, realmente, para ele, não vai interferir. Claro, a gente tem que ter os advogados... Às vezes não fica nem sabendo. Não fica nem sabendo. Mas entre nós, é muito, muito chato, muito triste acontecer isso, porque a OAB, como eu disse, é para os advogados. Não existe dono na OAB. A OAB é nossa. Então, quem está lá, o grupo que está lá, hoje ou antes, quem trabalha lá na direção, tem que pensar nisso, no advogado, colega, somos todos colegas, sabe? E o que acontece? Isso prejudicou muito a OAB. Ela acaba tendo uma avaliação negativa. Negativa, com certeza. Né? Acaba tendo uma avaliação negativa, até porque a própria cidadão, no conjunto da sociedade, não sabe o que verdadeiramente está acontecendo. Com certeza. Isso acaba criando, de certa forma, um transtorno. Assim, aquilo que eu falo até não é má reputação, mas assim, ficaram mais mal vistos, né? A questão também, até no próprio fórum, os juízes pensam, pô, de novo a OAB de Osasco com esse problema todo aí, que está acontecendo, sabe? Então a gente pensa nisso. E eu não sei, assim, eu não posso ser liviano e falar o porquê que aconteceu, o que deixa de ser. Sabemos que houve uma intervenção. A atual diretoria foi recolocada no cargo e estão trabalhando, estão lá, né, como diretores. Só que a mancha ficou. Né, aquela coisa da marca, né? Não adianta a gente tirar o prego, a marca, indelével, a cicatriz, né? Vai ficar. Acaba ficando. Então a gente fica numa situação meio triste, mas a gente quer resgatar isso também, quer levantar o nome da nossa subseção. Nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Marcelo César, que faz parte do movimento Te Represento. Se você quiser participar desse nosso programa, basta acessar aqui o WhatsApp 95893-5075 e enviar sua pergunta. Nós já recebemos algumas perguntas aqui e logo após, no segundo bloco, a gente já vai direcionar essas perguntas ao Dr. Marcelo, que gentilmente está vindo aqui hoje falar conosco sobre esse grupo, esse movimento que começou lá em São Paulo e chegou até a cidade de Osasco e está atingindo aí outras cidades do estado de São Paulo, que é o grupo Movimento Te Represento, que é um grupo de advogados, né, independentes que está pensando OAB, né, pensa OAB São Paulo, pensa OAB Osasco, né, e está pensando OAB no estado todo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos já com o nosso programa Debate Urbano. Voltamos com o nosso programa Debate Urbano, hoje recebendo aqui o movimento Grupo Te Represento. Hoje aqui o Dr. Marcelo César, que veio bater um papo conosco sobre esse movimento Te Represento da OAB. E nós recebemos aqui algumas perguntas durante o intervalo. E se você quiser participar também, basta acessar o WhatsApp 95893-5075 e enviar a sua pergunta. Dr. Marcelo, nós recebemos algumas perguntas, mas antes de entrar propriamente na pergunta, eu queria perguntar para o senhor, qual que é o mandato de uma diretoria da OAB?
3 anos. 3 anos? 3 anos. Ele pode ser reconduzido? Pode ser conduzido... igual período? Igual período sempre. Sempre. Não há limite de reeleição. Pode ser reelegendo sempre. Uma curiosidade eu acredito que da população. O advogado, é lógico que o advogado não trabalha de graça. Todos ele cobra pelas ações que ele faz. Mas o advogado trabalha somente em troca financeira ou ele presta algum serviço também para a sociedade ou mesmo dentro da OAB, serviços que são gratuitos? Então, a gratuidade do advogado funciona da seguinte forma. Alguns serviços, aquele cidadão que não tem condição de contratar um advogado, ele tem direito a um advogado pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública mantém um convênio com a OAB para indicar advogados. Fora isso, existem os colegas sim, que trabalham de forma até, a gente fala pro bono, em ações urbanas, assim, de atendimento. Aconselhamento não, mas atendimento que a gente fala também, porque não pode caracterizar capitalização de clientes, mas você dá primeiro atendimento à pessoa, ela está com dúvida, você tirar essa dúvida da pessoa e encaminhá-la. Orientação. Isso, orientação. Nós recebemos em cima disso daqui, o Lúcio Mauro, final do telefone 9970, ele pergunta como que funciona o atendimento gratuito para pequenas causas. Bom, pequenas causas funcionam da seguinte maneira: existe o juizado especial civil, existe o juizado especial federal, cada um na área de atuação, mas o juizado especial civil, o cidadão ele pode procurar sozinho, sem ninguém, ele mesmo faz a reclamação dele, e essa reclamação vai à frente e vira um processo judicial, e vai à frente um processo só com o cidadão ele reclamando direto no fórum. Existe o juizado especial civil. Ou seja, o cidadão vai até o fórum e se orienta onde que tem o juizado especial civil. Isso, e ele pode fazer a reclamação dele, que vai virar uma ação para cobrar ou deixar de cobrar, o que ele precisar, vai ter lá. Tem o advogado do Estado que vai... Na verdade, essa primeira fase tem o advogado plantonista numa eventual audiência que exista. Conciliação. Vai ter um advogado lá para orientá-lo, sim, junto àquela audiência. Mas também existe a Defensoria Pública, que é para aqueles casos, como eu volto a repetir, do cidadão que não tem condições de contratar ou pagar um advogado, e tem alguns requisitos que ele tem que cumprir. Se eles estão dando aqueles requisitos, vão nomear um advogado para ele, ou o próprio defensor, ou vão nomear um advogado do convênio, que existe um convênio da Defensoria com a OAB, que são advogados que estão conveniados, que eles vão encaminhar o cidadão àquele advogado. Eu sei que não tem as perguntas que a gente está fazendo, até por conta que o próprio telespectador que está nos enviando, né, não tem muito a ver com o nosso movimento Te Represento, mas usando aqui a tua experiência, né, de advogado para que informe aí os nossos cidadãos. Qual os atendimentos que são dados lá na casa do advogado, na OAB? Então, a OAB mesmo, em si, advogado... Que deveria dar, né? Ou se... Então, o atendimento mesmo, realmente, para o cidadão, de advogado, como que funciona? Ele pode procurar a OAB quando tiver algum problema com advogados. Para isso que existe o Tribunal de Ética, ele vai fazer a reclamação dele para ser apurado e esse advogado sofrer um processo disciplinar. Ele pode procurar a OAB para fazer alguma reclamação para a OAB, se estiver dentro da alçada da OAB, para a OAB tomar alguma providência, mas o advogado mesmo, se precisar do advogado, ele vai procurar a defensoria. A OAB vai encaminhar a defensoria, seja na área criminal ou na área civil, para que um advogado possa assisti-lo no seu problema. Agora, se o cidadão for lá em busca de um advogado que faça, ele não tem condições de pagar, ele vai ser direcionado, então... A Defensoria Pública. Defensoria Pública, sim. Tá. O senhor falou aí do Tribunal de Ética. Sim. Foi instalado na cidade de Osasco, o Tribunal de Ética deveria ser construído um anexo para o Tribunal de Ética. Você poderia falar um pouquinho mais para nós? O que é o Tribunal de Ética? O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ele serve para quê? Para apurar os casos de faltas graves cometidas por advogados no decorrer com o seu cliente, na tratativa dos processos do seu cliente. Serve para verificar, apurar e punir o advogado. O advogado, claro... abuso por parte do advogado, isso. Teoricamente, o cidadão se sentir lesado. É claro, por isso mesmo que existe toda uma fase de apuração. Sim. O advogado vai se defender, não é... porque
não é assim, não é fácil, porque por isso que existe o tribunal. O advogado vai se defender e vai se verificar. Se realmente ele for culpado, ele vai tomar uma medida disciplinar ou não, vai ser absolvido. E o TED, ele veio para Osasco, sim, existe, o TED funciona na nossa casa, só que nós tínhamos o projeto de ampliação, de ter um prédio próprio para isso, para que o TED se instalasse lá. E é isso que ficou paralisado. Até porque ganharia mais corpo, né, mais independência, né, não ficaria tão vinculado... E dá mais credibilidade ao advogado, isso, né? Não ficaria tão vinculado hoje a casa do advogado, né? Então, direto. Com certeza. E aquela coisa, o advogado tem aquela, posso falar, né? Tratam muito mal o advogado, falam que o advogado é bandido, o advogado... Eles generalizam, como nós estávamos conversando, né? É por causa de um grupo todo pode sofrer a generalização daquele, cometa aquele pequena falha ou uma grande falha. Então, a gente tenta fortalecer o TED para isso, para que a gente mostre que a OAB também, ela não é inoperante a isso. Aquele advogado que não trabalhar direito, aquele advogado que não representar o seu cidadão, o seu cliente, ou advogado que não trabalha, ele vai responder por isso. Então, o TED fortalece isso, fortalece que o advogado não está, assim, a OAB não está calada em relação a isso. Ela está trabalhando. Se o advogado não trabalhou corretamente, vai ser punido por isso. Doutor, em cima disso daí, nós recebemos aqui uma pergunta do Lucas Prado, final do telefone 7286. Ele pergunta, doutor, por que você acha que muitos brasileiros têm uma visão ruim dos advogados? Há corrupção nesse meio? A corrupção, infelizmente, existe em todos os lugares, né? Mas não acho que não é tanta corrupção, é aquela coisa de advogado, porque você achar que é o dono do direito, o advogado conhece todas as leis, alguma coisa. Mas você já tem uma coisa antiga, de falar que o advogado, ele trabalha para o cliente, mas na verdade ele quer o dinheiro só do cliente dele, ou ele pega o dinheiro do cliente dele, ele não trabalha corretamente. Então existe uma má fama que foi criada de muito tempo. Se a gente for perguntar por que aconteceu isso, não falar para você, não sei dizer realmente de onde começou essa coisa de advogado é ladrão. Mas eles falam, o advogado rouba, ele pega o cliente, o dinheiro do cliente, ele faz não sei o que lá. Então a gente tem infelizmente, essa pecha. Eu acho que não deve existir, que o advogado é aquela coisa, é 1 em 1 milhão que pode ter feito alguma coisa errada, mas a gente tenta punir isso, buscar a verdade e verificar o que está acontecendo. Se for coisa errada, vai ser punido. Eu acho que tem que ser. Por isso que tem um tribunal de ética. Por isso que tem um tribunal de ética. Eu acho que tem que ser. Na é verdade, qualquer sociedade, qualquer local, não só advogado. Sim. O médico que não trabalha direito, Hoje nós temos um bom médico, um mau médico, um bom político, um mau político, um bom advogado, mas isso tem o seu tribunal que vai corrigir. Eu acho que o cidadão, de uma certa forma, ele paga o advogado, ele quer o advogado é apenas operador de direito, ele vai lá, vai trabalhar em cima do seu caso, mas o cidadão paga e acha que vai ter um resultado positivo, né? E nem sempre é assim, né? Porque a interpretação da lei pelos juízes, e dependendo dos casos, né, cabe a ele, né, interpretar. O advogado vai lá para fazer a defesa, tentar te ajudar, mas nem sempre isso ocorre, e aí você acaba ficando, né, não é um bom advogado. Aquela coisa, o advogado quando ganha a causa, ele é excelente. É ótimo, excelente. Quando ele perde o processo, o advogado não presta. Só que você disse uma coisa real. Quem julga o processo não somos nós somos operadores. Operador. Eu pego o que eu tenho de informação, que o cliente me passou, e eu vou, dentro daquilo, formar a ação dele que eu vou ajuizar, que eu vou buscar. É claro que todo cliente, quando ele te procura, ele fala, não, minha causa é ganha. Só que existe causa ganha. Eu costumo dizer o seguinte, não costumo nem falar que é 100%, 50%. Eu falo, depende, vamos trabalhar bem para tentar ganhar o seu processo. Agora, você não pode garantir nunca. Eu acho que seria leviano de qualquer advogado falar, não, seu processo é ganho. Existem profissionais, infelizmente, que trabalham dessa forma. É isso que a gente tem que tentar punir. Punir não punir, mas tentar acabar com isso. Fazer com que o profissional seja respeitado pelo trabalho dele. Independente se ganhou ou perdeu a ação, é aquela coisa, quem for julgar vai ser o juiz. Agora, ele tem que ser reconhecido pelo trabalho que ele foi feito. O Carlos Eduardo, ainda em cima dessa situação, o Carlos Eduardo, final do telefone 8240, ele pergunta aqui, por que o senhor acha que aconteceu a desvalorização do advogado? Acho que está mesmo essa mesma situação, né? Acho que o senhor poderia falar para nós. Acho que está ligado a desvalorização, está ligada a isso mesmo, essa coisa do advogado ter, infelizmente, né, essa coisa de pecha de ladrão. E não é isso, o advogado não é ladrão, o advogado é aquela coisa, ele é importante
as leis, ele é importante a tudo. Dentro do tripé, ele é igual, com juiz e promotor de justiça, o advogado ele é o mesmo, pé de igualdade. Somos todos essenciais à justiça. E só que o advogado, infelizmente, foi aquela parte que fala, não, o advogado não é, ele é o bandido. Mas não é, advogado não é bandido. O advogado trabalha direito, trabalha corretamente, e nós queremos mudar isso. É justamente esse é o objetivo do movimento que o movimento é essa, a gente ter essa coisa, falando, não, o advogado é advogado, trabalha direito, ele é uma pessoa de bem. E quando tem uma maçã podre, a gente vai tentar tirar aquela maçã. Doutor, o Clédson Souza, final do telefone 8332, ele informa que ele é bacharel em Direito e já ouviu falar do grupo Te Represento. Ele pergunta quantos advogados fazem parte desse movimento em Osasco. Em Osasco hoje, nós estamos assim, nós tivemos uma adesão, graças a Deus, eu acho que na 17, que foi o lançamento em Osasco, pelo menos 120 colegas estavam lá presentes. Nós tínhamos um auditório praticamente lotado, foi muito importante, ficamos felizes. Mas a gente está ganhando ainda os advogados, estamos trazendo os advogados para o movimento. Mas acredito que hoje deve ter mais de 200 aí, pelo menos hoje, porque a gente está começando agora um trabalho mesmo de divulgação e de mostrar o que é o movimento Te Represento aqui na cidade. Eu quero agradecer ao Dr. Marcelo César, leve aqui o nosso abraço à doutora Letéia, que é nossa amiga, que faz parte desse grupo também, o Dr. Pascoal, o Dr. Marcelo e outros que a gente sabe que faz parte, né? Colocar nossos microfones à sua disposição, né, para as considerações finais. Queria agradecer essa nossa breve conversa, como eu falei, passou muito rápido. Agradeço muito mesmo por você ter aberto para a gente conversar, falar nossas posições do movimento. Queria agradecer meu grupo, agradecer o Dr. José Pascoal, excelente pessoa, excelente profissional. Agradecer o Dr. Edson Carvalho também, que ele é um dos capitães nossos também aqui do nosso movimento. Agradecer o Dr. André Alba Pérez, que é assim eu falo que é nosso braço direito e braço esquerdo. E a Edilene também, braço direito e braço esquerdo. Dr. Eric também, que é nosso grupo. E a gente ficou muito feliz de ter convidado. Eu agradeço a você, Dr. Marcelo, né, e a todo o seu grupo, esse movimento Te Represento. Eu acho que é importante a sua vinda aqui hoje, para que a gente comece a tomar conhecimento do que é o movimento, né, para que ele possa, para que ele significa isso. E a gente sabe que a OAB está aí e precisa ter pessoas importantes aí à sua frente. Nosso agradecimento a você. Obrigado. E a todos os outros, e o nosso agradecimento a você que participou, enviando sua questão, sua pergunta. E o programa Debate Urbano vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser, com um novo convidado, falando sobre as questões aí da nossa cidade. Um grande abraço a todos e até lá.